Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de nosso êxitoCast. Senhoras e senhores, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um êxitoCast realizado pela Câmara de Diversidade e Inclusão do Instituto Êxito. Meu nome é Cláudia Luzia e hoje vamos falar sobre empreendedorismo e saúde emocional. Mais de 76% das mulheres relatam estresse, cansaço devido à dupla, à tripla jornada de trabalho com familiares, com os afazeres domésticos e principalmente mulheres que empreendem em casa. Hoje temos duas convidadas, mulheres incríveis, que eu muito admiro, né? Vanúcia Galdino, empreendedora, e Eliane Pardinho, especialista em desenvolvimento humano. Vamos falar um pouquinho sobre este assunto e você fica ligado porque vai ter muitos insights que vai ser primordial para a sua vida. Gostaria que vocês se apresentassem, né? Quero agradecer Vanúcia, Eliane, né? Muito bem-vindas a mais um êxitoCast. E eu gostaria que a Vanúcia se apresentasse, já vou jogar uma intriga, tá? Se apresentasse e falasse por qual motivo você saiu do CLT e começou a empreender. Boa tarde. É um prazer, Cláudia, estar aqui, né, participando, né, junto com a Eliane, uma pessoa maravilhosa, da qual eu sou muito fã. E meu nome é Vanúcia Galdino, sou empreendedora, né, sou expert em cartunagem, trabalho com cartunagem. Eu comecei, tenho 25, para ser bem sucinta, trabalhei 25 anos na área da saúde, né, e na pandemia, trabalhei, né, como loucos, como todos já sabem. Só que quando acabou a pandemia, eu já tinha uns 25 anos, né, da área da saúde, então eu pedi minha aposentadoria. Aposentei e aí eu decidi que eu não queria mais, né, continuar trabalhando, que eu ia me dedicar ao artesanato, porque o artesanato sempre esteve presente na minha vida, desde de início. Era casamentos de sobrinhos, era festinhas de aniversário, então eu sempre estava ali. Estava fazendo alguma coisa? Sempre estava fazendo alguma coisinha para poder contribuir. Então ele sempre esteve presente na minha vida. Então eu me decidi a sair da saúde, né, dar oportunidade para quem estava começando, né, quem está começando, e me dedicar ao artesanato. E aí a gente começa, né, sem muita experiência, né, do que empreender, de como é esse, né, enigma empreender, esse mundo. E aí fui fazendo cursos, né, e aí eu saía não com a bagagem tão cheia assim, né, de falar assim, eu estou preparada, agora vai, né. E aí foi indo até conhecer o Momento Crescer, aonde eu, graças a Deus, me estruturei, né, primeiro emocionalmente, né, e aí depois estruturando, ainda estou no processo ainda de crescimento, né, porque a gente sempre tem que estar nesse processo, não pode parar, né, o crescimento ele é dia a dia, com degrau após degrau, e assim a gente vai. Então assim, eu comecei na área da saúde lá, e agora sou empreendedora. E como estava o seu emocional nesse momento? Nossa, muito fragilizado, porque a gente sai de uma pandemia do qual a experiência não é muito boa, né? E aí, não achando assim que eu fazia uma caixinha, eu fazia um presentinho, eu fazia tudo noinho, né? Porque a gente acaba se posicionando assim, né? No tudo pequeno, não é pequenininho, não. E aí até a gente estruturar e a gente se conhecer de dentro para fora, saber os seus limites, né? Saber se abrir para esse mundo, né? Que é o empreendedorismo. Eu estava bem fragilizada. Bem isso mesmo. Bem sobrecarregada. Você entrou num ponto que agora eu vou passar aqui a bola para a Eliane, né? Eliane, muito bem-vinda. Daí gostaria que você se apresentasse e pegando ali a fala da Vanúcia, porque as pessoas já sabem que tudo começa de dentro, porque elas esperam mais de fora do que de dentro. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que as pessoas vão estar assistindo esse podcast, né? É um prazer estar aqui, eu sou fã do Êxito, eu sou fã da Cláudia, eu sou fã da Vanúcia, então são pessoas que trazem da vida delas a experiência para que as pessoas também aprendam com isso. Eu sou terapeuta, sou mentora e cuido da parte de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, que foi um trabalho que eu fiz, né, meu,
e que deu muito certo pelo estilo de vida que eu adotei e que hoje eu ensino as pessoas também a trazerem essa leveza, esse autoconhecimento para a vida delas, né? Também fui do artesanato, também fiz o curso de cartonagem. Eu também trabalhei muito tempo paralelamente CLT e empreendendo. Nem sempre eu fui só empreendedora. E isso fez com que hoje eu tenha essa bagagem de vivência, né? De entender todo o fluxo, de entender todos os perrengues, de entender tudo que as pessoas passaram, porque eu já estive em vários lugares que essas pessoas estão, né? Então hoje meu trabalho é justamente mostrar para as pessoas que pode ser mais leve, não precisa ser tão pesado. E que o nosso maior peso, muitas vezes, está naquilo que a gente evita fazer, evita saber, evita, sabe, trazer para a nossa realidade. E está na resistência que a gente tem, às vezes, de enxergar as coisas como elas deveriam aparecer para nós, né? Então, esse é um dos grandes desafios, acho que vem do empreendedorismo. E eu, desde criança, eu sempre escuto o que ela fala. Quando você começa a empreender ou trabalhar por conta, você precisa separar o coração da razão, o emocional do profissional. Não pode misturar. Isso é possível? Vamos lá. Existe uma diferença entre você equilibrar e você separar, tá? A gente não tem como separar quem a gente é. A gente interpreta papéis. Então tem o papel de mãe, tem o papel de empresária, tem o papel de esposa. Tem vários papéis que a gente precisa interpretar na nossa vida. E interpretar que eu falo, porque assim, você pode ver, você nunca vai ser a mesma pessoa. Porque as pessoas gatilham em nós comportamentos diferentes, né? Então, quando a gente fala que precisa separar, isso é meio que natural. Quando você senta na sua mesa lá para fazer as caixas, você já está, tipo, internalizando a empreendedora, né? A parte técnica. Se alguém chega, seu marido chega para falar com você, automaticamente você sai daquele papel e já fala com ele do jeito que você está acostumado a falar. Se aparece uma pessoa de fora, você fala do jeito que você... Pode ver, a gente nunca é a mesma pessoa com todo mundo. Então, precisa separar. Você não se preocupa, você já faz isso naturalmente, né? O que a gente precisa entender é por que a gente faz isso, às vezes, se isso é prejudicial, né? E como que a gente pode fazer isso de uma forma mais que a gente aproveite isso de uma forma melhor, né? E entender que às vezes a gente tem determinados comportamentos por causa de crenças, por causa de história, por causa de emoções que estão envolvidas nisso tudo. Então, não existe essa necessidade de separar, mas existe uma necessidade da gente buscar sempre um equilíbrio, né? E uma coisa que ajuda muito é ter uma agenda, é ter uma rotina, é ter uma programação, previsibilidade das coisas, porque isso evita que a gente carregue aquele peso enorme de estar naquela correria o tempo inteiro. A gente precisa entender que locomoção, produção, execução de várias coisas na nossa vida exige tempo. E a gente subestima muitas vezes esse tempo. Sim. E às vezes subestimar tempo, subestimar nossa capacidade, subestimar nosso conhecimento é que faz com que a gente entre nesses loopings de correria, de estresse, de gatilhos, de um monte de coisa. Então uma rotina ajuda bastante não a separar, mas a equilibrar todos os papéis que um empreendedor hoje, na maioria das vezes, tem. Aí, pelo que a Eliane falou também, normalmente quando começamos a empreender, ele vai de 3, no máximo 5 anos. Até nessa média de 3 a 5 anos, muitos empreendedores desistem. Quando que a Vanúcia falou, gente, eu vou desistir por falta de apoio externo ou por falta de estabilidade emocional sua? E a Vanúcia pensou em desistir por falta de estabilidade emocional. Porque apoio externo, eu sempre tive, como eu já fazia, né, meus artesanatos, e era para amigos, né, família, então eu já tinha meio que esse apoio, né, mas assim, a instabilidade foi o que mexeu, até mesmo porque no começo, a Vanusa, empreendedora, ela não tinha essa organização. Segunda, eu preciso lista de compras, na terça eu preciso entregar isso, na quarta eu tenho isso, na quinta, né, que é o planner, né, eu não tinha esse planejamento, então era meio que tudo, e aí ia sobrecarregando, porque aí chegava as coisas, né? Aí vem uma demanda escolar, né, de filho, aí vem a demanda de casa, que a mulher tem várias, inúmeras, né, coisas para fazer em casa, né? E aí vinha toda essa demanda e acabava
atropelando tudo. Quando eu vim, eu estava chegando na data de entregar, né, aquela peça ou aquele produto, aquele presente, e eu estava sobrecarregada. Então, aí a Vanusa falou assim, acho que eu vou desistir. O que você sentia? Assim, era ansiedade? Era Nossa, era pressão? ansiedade. Era o Nossa, era aquela coisa assim, aquele sentimento de fracasso. Nossa, eu planejei, eu quis tanto e não tô dando conta, não tô conseguindo. Não dou conta. De tudo. Certamente. E aí, como dar conta? Olha que engraçado. Milagre ou é o quê? Como que é? Na verdade, é planejamento. Né? Vamos lá, na vida tudo é planejamento. Sim, eu falo que eu brinco muito com meus mentorados sobre isso. Você tem planilha para finanças, né? Você tem um monte de planilha para controles da empresa, não sei o quê. Só que você não tem uma planilha principal, controle de tempo. Depois que eu entendi que o tempo ele precisa ser mensurado, porque aquilo que eu falei antes, a gente subestima a nossa capacidade e o tempo, tá? Então, por exemplo, vou trazer um exemplo da minha rotina. Eu sei que meus filhos estão na escola de manhã e à tarde eu tenho um filho com TEA, né, que é com autismo, que ele demanda mais a minha atenção e ele vai estar em casa à tarde. Então, as coisas que exigem uma atenção maior minha, que horas que eu tenho que fazer? E o que as pessoas fazem normalmente? Elas não planejam, entende? Isso, gente, é ter previsibilidade. A gente vive numa rotina louca porque a gente acha que dá conta de fazer sem se planejar. Então, quando eu comecei a entender isso, e isso sempre facilitou muito a minha vida, né? Porque eu já empreendi com várias coisas, inclusive com cestas de café da manhã. E cestas de café da manhã tem picos, né? Por exemplo, dia das mães, dia da secretária, dia do pai, um monte de coisa assim. E nessas épocas, se você não se planeja, é onde você passou essa época, você desiste. Por quê? Porque você foi atropelado por um monte de coisas que você não planejou e aí você acha que não dá certo. Você perde dinheiro, porque a falta de planejamento faz com que você perca material, que você perca tempo, que você perca um monte de coisa. Então a gente precisa entender a importância de se planejar. Tá? Outra coisa que a gente não considera, porque a gente vai empreender, mas por que a gente tem que dar conta de tudo? Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu comecei a ter dinheiro foi colocar alguém para me ajudar nas tarefas domésticas. Só que as pessoas, o que elas fazem? Não, eu tenho que dar conta. Eu tenho que dar conta. Não, querida, você não tem que nada. Você precisa se planejar. E entenda, quando você empreende, quando você transforma o seu tempo em dinheiro, o tempo que você para, às vezes, para fazer algumas tarefas, é dinheiro que você está deixando de produzir. E às vezes o valor de uma secretária doméstica ou de alguém para te ajudar é infinitamente menor do que o valor que você está perdendo deixando de produzir. E sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente não tem repertório, a gente não tem referência. A gente não teve, às vezes, em casa, o exemplo de uma mãe que teve alguém que ajudava para ela dar conta. Ela dava conta tudo sozinha. Aí que você pegou a postura da guerreira. Sim, tá? Então, gente, não, vamos aprender com outras pessoas, vamos ver como é que tá dando certo, entende? Porque tem gente que consegue, tem gente fazendo dar certo. O que essas pessoas estão fazendo? E a gente precisa aumentar o nosso repertório. Exatamente. Eu já me peguei nisso. Quando eu comecei palestra, comecei a sair mais para ver coisas diferentes, ter novos ares, eu me sentia culpada. Eu falava, gente, eu saí hoje e não lavei louça. Eu não arrumei a cama, a casa tá daquele jeito. Eu me sentia culpada. Então, eu demorei bastante, né, para não sentir essa culpa. Então, agora já eu tenho que fazer isso, né? Estou me moldando ainda, mas se permitindo e sentindo, sabe, merecedor de ter tempo para descansar também. Porque beleza, você pode estar dando conta de tudo, mas como é que você tá? Emocionalmente, fisicamente, né? E aí eu até, dando só uma dentro aqui, eu peguei uma fala agora de uma palestra que eu assisti, né, na Semana da Mulher, e aí foi de uma pastora, e ela falou, nós não temos que ser guerreiras. Porque o guerreiro vai aonde? Ele vai na frente. Não, nós vamos juntos. Nós vamos com mais meia dúzia, com mais uma dúzia, com mais um, mas nós vamos juntos. Nós temos que parar de usar esse termo mulher guerreira. Não, eu não quero ser guerreira. Eu quero ser mulher. Isso é cultural, né? Exatamente. E quantas pessoas vivem essa história, né? E você considera que empreender em casa é liberdade ou é solidão? Ou é que indicado? Eu, Vanusa, estou no momento de que é solidão, porque eu ainda estou nesse momento de transição, sabe? De querer fazer tudo, ao mesmo tempo puxar ali meu plano. Ele falou, não, Vanusa, você está no seu momento,
né, de empresária, vamos lá, mas é complicado, é difícil, porque empreender em casa, você tá ali no automático, é difícil você desligar aquela tomadinha e falar assim, deixa tudo lá. Agora eu tô aqui no meu espaço, no meu momento, assim, né? E já me peguei várias vezes. Nós tivemos aí uma semana aí de muita chuva, né? Aí agora o tempo melhor, eu falo, opa, deixa eu parar aqui e ir lá lavar aquela roupa, né? Mas assim, a gente tem que desligar. E aí, graças a Deus, agora eu consigo me policiar muito. Eu falo assim, parou com esse pensamento, vai, foco, volta e vambora, entendeu? Mas é complicado, é difícil. É claro que eu já tô com esse pensamento, assim que eu tiver numa estabilidade melhor, vou sim, ou vou para fora, né? Porque aí eu saio e lá esqueço tudo do que ficou para trás na minha casa. Só vou pensar nele quando eu retornar, né? Ou contrato uma secretária do lar para te ajudar. Não só secretária, gente. Hoje em dia a tecnologia tá aí. Máquina de lava e seca, robozinho que aspira a casa, lava a louça. Várias coisas, assim. A gente sempre vai arrumar uma desculpa, mas a gente precisa elevar a nossa régua. O que a gente precisa entender que, cara, se todas essas coisas existem, é para nos servir. Sim. Então eu quero sim, e eu vou ter, eu vou atrás, eu vou pegar. Porque assim, isso vai facilitar muito a sua vida. Eu tinha uma necessidade de organização extrema, né? A minha irmã brincava que eu tinha dois. Eu não estava errado. Eu colocava mais varal por cor. Então, gente, e o closet assim, mas o varal ainda... Mas eu coloco tudo em cabide, para não ter que passar, tá? Porque é coisas que você vai aprendendo também. Mas a tecnologia, entender que facilitar a nossa vida, gente, sabe, isso é sucesso. Isso é você realmente administrar muito bem a tua vida. É você entender que o que você precisa fazer e o que você não precisa. É até uma questão muito importante da inteligência artificial que as pessoas têm questionado. A gente precisa entender que toda tecnologia que chega, ela está aqui para devolver a nossa humanidade, não para roubar os nossos empregos. Né? Eu vou brigar, porque nem a secretária vai ficar brava porque inventaram um robozinho que aspira. Ela não vai ficar, ela vai Primeiro continuar porque dela. para a mulher, com o tempo, vai ficando, é uma profissão desgastante, né? Então a gente precisa pensar em tudo isso. Uma outra coisa que você falou da solidão e da Liberdade ou solidão. Na verdade é assim, vamos entender uma coisa importante do autoconhecimento, tá? As pessoas têm formas de lidar com o sozinho e o acompanhado diferente, tá? Sim. Então se uma pessoa é mais introspectiva, se ela é mais extrovertida, então tem pessoas que se recarregam no meio de pessoas, mas tem pessoas que se recarregam sozinho. Então quando você entende qual que é teu perfil, como que você fica, as pessoas que se recarregam sozinhas são as pessoas que, nada de braçado sozinho, então não precisam de ninguém. Agora, as pessoas que são extremamente extrovertidas, que precisam de gente, essas são as pessoas que vão sentir solidão, que vão sofrer estando sozinha. E aí ela precisa compreender isso. Quando ela compreende isso, ela equilibra. Então ela vai ter os momentos de produção dela, mas ela sempre vai vai na casa de alguém, vai marcar alguma coisa com uma amiga, vai participar de reuniões, de treinamentos onde tem outras pessoas, sabe? Ela vai se cercar de determinados momentos porque ela sabe que ela precisa disso, que ela precisa se recarregar. E isso é autoconhecimento, gente. Sim. E a saúde emocional, ela é importante para todas as áreas da nossa vida. Mas para quem empreende, identificar isso, porque às vezes, na maioria das vezes, né, é tão difícil. Porque uma pessoa faz um produto, igual vai ser produtos, serviços lindos, cartonagem, maravilhosos os produtos dela, mas não é só você ter um bom produto, né? Você precisa, como você falou, se autoconhecer. Você considera que essa não como fala? Fugiu a palavra agora. As pessoas que não levam em consideração a saúde emocional de fato, por isso que elas desistem, referente ao empreendedorismo, de 3 a 5 anos? Eu acho que tem vários fatores. Eu acho que não é só saúde emocional, é a falta de preparo. Certo. Porque assim, você tem um conhecimento técnico, beleza, você faz aquilo maravilhosamente. Mas o quanto você foi preparado para vender, porque assim, cara, não é só isso. Não. Eu preciso me organizar financeiramente, eu preciso vender, aí tem gente que adora artesanato, mas que odeia vender. Sim. Não tem como. A gente precisa, lembra, é tudo uma questão de equilíbrio e harmonia, tudo na empresa, tá? Tudo na vida. Porque não interessa só se é no empreendedorismo, mas na vida. Por que as pessoas, o que eu acredito, tá? Que elas quebram, primeiro por falta de preparo,
Ela tem um conhecimento técnico muito bom, mas ela não tem o conhecimento, às vezes, o know-how que ela precisa nas finanças. Ela mistura o dinheiro do trabalho com o dinheiro das despesas da casa. E não pede ajuda. E não pede ajuda. Por quê? Porque na nossa cultura você tem que dar conta de tudo sozinho. Porque seu pai deu, sua mãe deu, então você tem que dar. Tá? Então, e não busca ajuda emocional, por quê? Porque não é cultural também. Tá? A gente não. Antigamente quem procurava psicólogo era louco. Hoje não. Hoje É por isso que a gente fala mais sobre estratégia do que saúde emocional. E eu acho que precisa ver. As pessoas hoje falam mais sobre estratégia do que saúde emocional. As duas coisas são necessárias. Essas duas Coisas são, eu acho que o tempero do sucesso de qualquer pessoa. Se você pega pessoas muito bem-sucedidas, elas não pecaram principalmente na estratégia. Mas existem pessoas bem-sucedidas que emocionalmente são falidas. Entende? Sim. Então, muitas pessoas que não trataram o emocional. Porque vamos entender, sucesso, gente, é método. Tá? Sucesso de negócio é método. Existe um método para você seguir. Se você seguir aquele método à risca, você vai ter o resultado. As pessoas falam, não, eu já fiz de tudo, mas não deu certo para mim. É mentira. Ela não fez de tudo e como deveria ser feito. Porque se a pessoa seguir um método direitinho, do jeito que está falando, ela vai ter resultado. Talvez ela não tenha o resultado que ela queira, mas o resultado ela vai precisar. A estratégia, alguém já traçou. O caminho já foi trilhado e já foi mostrado, ó, se você fizer desse jeitinho, vai. No emocional que é diferente, tá? Porque quando você pega um empresário bem-sucedido, ele não tem as crenças que você tem. Então, talvez essa questão seja a diferença. Então, ele chegou no resultado mais rápido porque ele não tinha crença de dinheiro, ele não tinha crença de escassez, ele não tinha crenças de merecimento. Então, para ele, fazer dinheiro era muito fácil e não tinha culpa nenhuma. Só que o quanto de pessoas que têm crenças de dinheiro, que aí essas crenças vão fazer elas sabotarem o processo, vão sabotar a estratégia. E aí ela vai falar que o método para ela não funciona. E o produto também, né? E Vanúcia, quando você falou assim, agora eu acredito em mim, eu acredito que realmente eu sou capaz, e qual a dificuldade, duas perguntas, e qual a dificuldade que você tem ou teve de colocar preço no seu produto? Nossa, duas perguntas assim bem... Olha, de colocar preço, a gente ainda sofre, né? Porque a gente tem uma coisa de falar assim, você tem que primeiro colocar valor, né? O seu valor, né? O quanto você tem que se valorizar, né? E essa questão é crença, né? Então, para a gente tirar isso da mentalidade, é difícil. Mas assim, de 2 anos para cá, eu venho fazendo um trabalho assim, dia após dia. Hoje eu não já sofro mais, entendeu? Eu sofro em relação assim, de tempo ainda, de parar naquele momento, hoje é dia de precificar esse meu produto, né? Então ali eu paro, tento, né, ali, né, fazer ali aquela precificação, já não sofro mais, porque hoje eu tenho conhecimento de que o trabalho que eu faço não é só um presentinho, não é só uma caixinha, é o meu trabalho, é a minha dedicação, é o meu carinho, é o meu amor, a minha gratidão de fazer aquele trabalho manual, entendeu? Então tem todo um diferencial. Seja para venda, seja para quem compra para presentear ou para quem recebe aquele presente. Isso tem a ver com o valor que você dá para você mesmo. Então, a partir de que momento você falou, agora eu acredito que eu consigo, eu sou capaz, eu me valorizo. Demorou um pouco, porque é naquele tempo aí que você falou até, né, com a Eliane, de até 5 anos, né, que muitos demoram um tempinho, né, de você falar assim, não, você é autocapaz de qualquer coisa, só você precisa parar de se sabotar, entendeu? Então tem mais ou menos uns 2 anos, 1 ano e meio, que eu já tô mais assim, entendeu? Mais forte. Firme, mais forte, mas sabe, não, eu já tenho uma estratégia, já tenho o meu alcance até sem limite. E quando alguém quer desvalorizar ou dar um preço menor para o seu produto, você já não dá desconto, é aquele valor e... Não, é aquele valor, é aquele valor. E assim, a gente tem que ter, falando assim, para muitas mulheres que hoje vão estar assistindo, assim, a gente tem que parar de querer se diminuir para agradar alguém. Não, é o seu valor. E as pessoas, elas têm isso mesmo, né? Ah, se ela tá diminuindo o trabalho dela é porque não é tão bom, não é tão
Porque o valor que você coloca, o valor justo que você coloca, as pessoas pagam. Se seu trabalho é bom, elas pagam. E a gente desconfia disso. E a gente desconfia. Quando você dá o preço e a pessoa fala, não, eu pago. Aí, às vezes a gente fica, nossa, mas ela vai pagar. Olha só, né, como mexe. O que a Eliane fala sobre isso? Quando eu falei para você de mais ou menos 1 ano e meio, Claudinha, justamente isso. Eu fiz um produto, uma pessoa, ela me achou pelas redes sociais, e aí era um homem, e ele queria um presente muito diferente para a esposa dele, porque eram 5 anos de casados, né? E eles estavam passando por um processo, que estavam tentando ter filho, não conseguia e tal. Um momento muito delicado do casal. E ele queria algo muito especial. Aí ele me chamou, né, nas redes sociais e falou assim, o que você sugere para mim? Algo bem especial. Ele até usou uma frase, foi muito engraçado. O que você gostaria numa situação dessa, se fosse a minha esposa, o que você gostaria? Eu falei assim, então tá bom, eu vou desenvolver alguma coisa assim bem bacana. Fiz uma caixa super linda de coração, cheia de chocolate, que gostava muito de chocolate, coloquei lá chocolate, rosas, embalei, tudo muito lindo. Aí ele falou assim, ó, mas você consegue me entregar? Eu falei, consigo. Ele, porque atrasou aqui o meu serviço, você entrega para ela? Aí eu falei, não, consigo. Aí fui, né? Metrô, né? Porque eu moro em Guaianazes e a entrega era lá no Arthur Alvim. Fui de metrô. Entreguei, cheguei lá na casa da pessoa, né? Toquei a campainha, ela me atendeu, entreguei para ela. Aí a reação dela foi tão assim que ela ficou parada, pálida. Eu falei, agora eu socorro ela. Agora... Mas enfim, deu tudo certo. E aí depois, quando ele chegou em casa à noite, ele me mandou uma mensagem. E aí aquele dia eu tive a certeza. Aquele dia foi o ápice, entendeu? Para me mudar esse pensamento. Porque ele pegou e falou assim, se você tivesse cobrado o triplo, eu pagaria. Porque não era o produto, né? Era ele falou assim, o que você entregou foi realmente o que eu queria, entendeu? É a questão, né, afetiva. Sim. Era justamente, foi isso que você entregou. E é um cliente agora. Intenção. E é meu cliente agora, todo ano. É bem sobre isso mesmo. E essa desvalorização, que é o calcanhar de Aquiles de muito empreendedor, colocar precificação. Como sair desse... Vamos lá, de novo eu vou trazer 2 coisas, é estratégia e emocional, tá? Vamos lá, estratégia por quê? Quando a gente vai falar sobre preço, eu vou contar uma história que é minha. Quando eu fui na pandemia, eu trabalhava como gestora de contas hospitalares, eu não podia visitar hospitais, né? Então o meu trabalho ficou bloqueado, eu não podia ir, então eu fui empreender na pandemia. O que eu fiz? Fui fazer caixas de festas, né, de café da manhã, de várias coisas, na pandemia. E fazia bolo também, festa na caixa, essas coisas. E tinha na mesma rua, na minha rua, mais 2 pessoas que também faziam, né? E as pessoas falavam, nossa, mas você também vai fazer? Vou, porque tem mercado para todo mundo, né? Na verdade, eu não acredito muito nisso de concorrência da forma como eu vendi. Sim. E como é que eu fiz a minha precificação? A minha precificação é, eu quero um produto que represente aquilo que as pessoas estão passando neste momento. Um momento de pandemia, as pessoas todas, né, enclausuladas, não podiam fazer nada, estavam carentes de aconchego. Então eu queria colocar aquilo numa caixa para que a pessoa que quisesse transmitir aquilo fosse transmitida através da caixa, tá? E aquilo tinha um custo. Primeiro, lembra, tinha um custo, porque eu queria colocar coisas de primeira linha, tudo bem bonitinho, e aí esse custo e o valor daquilo que você está entregando. Então, qual que é a estratégia? Quem é o público que você quer atender? Eu não ia atender o público da mesma região que as outras 2 atendia, entende? Eu vendia para outras regiões de São Paulo. Tá? Então, o custo era o mesmo se eu fosse atender na minha região ou em outras regiões, só que o valor muda, porque o público muda. Quando você vai atender uma pessoa de determinadas regiões ou de determinado perfil, você vai ver que o custo que você coloca, o valor que ela percebe é diferente de outras pessoas. Tá? Então, o meu era o mais caro da rua. Então, as pessoas que moravam na minha região não compravam. Mas o valor, eu vendia muito mais. Por quê? Porque eu vendia para outras regiões e que as pessoas valorizavam aqui. E tem muito isso mesmo, que é você começar a empreender no bairro e você falar, mas parei porque ninguém compra. Então é estratégia, né? Estratégia. É um erro da estratégia. Então, como você falou, concorrência. Eu tenho algumas mulheres que eu conheço também, especialmente 2, né? Que elas falaram, mas eu ia começar a vender tal coisa, mas eu não vou vender porque a minha vizinha também vende. Então, essa falta de posicionamento, de postura, não é o que ela está vendo fora, é dentro.
É pessoal. Exatamente. A postura que você tem, por exemplo, as caixas que você transmite lá na sua rede social, no seu site, não sei o quê, vai atrair um determinado público. Porque é a estratégia que muitas vezes as pessoas não usam. Elas fazem o que todo mundo está fazendo, elas copiam, em vez de criar uma estratégia. Eu não queria vender para o mesmo público. Eu queria trazer um conceito diferente. Então, quando você faz tudo isso, você cria uma estratégia para você vender este conceito, porque não é uma caixa. Você vende o conceito, você vende, sabe, uma emoção por trás daquilo, né? O que ele queria? Ele queria uma caixinha que mostrasse toda a gratidão dele por todo o processo que eles estavam passando e que ele queria transmitir esse amor para ela. E você conseguiu colocar isso dentro de uma caixa. Então não é qualquer caixinha, você entende? Só que quando eu entendo isso, eu entendo, opa, peraí, isso é um mercado. Aí veio a estratégia e a inteligência por trás disso. Quero mais desses clientes. Eu quero mais desse. Sim. Então, ele pode indicar, você pode fazer várias coisas para ir buscar esse cliente. E você não fica refém de mercado, entende? Então, isso é estratégia. Você definir qual que é o público-alvo que você vai atender e colocar o preço que esse público-alvo paga. O que a gente erra muito é colocar um preço, né, para atender um outro público que, por exemplo, gente de alto padrão não paga baratinho pelas coisas, porque ele vai distanciar, né? Ixi, tá muito barato. Exatamente. Então, e tem mercado para todo mundo. E a questão do merecimento, a questão de você não cobrar porque você não paga. Então, você não vai cobrar aquilo que você acha caro. Entende? Então, as pessoas precisam trabalhar muito a parte de mentalidade, a parte de estratégia. Por isso que os negócios quebram, porque elas não trabalham essa parte. Exatamente. Aí agora, né, dos tempos para cá, eu entendi o que é dar e receber. Dar e receber, equilíbrio. E com o que você faz, né, na sua área, onde você já pensou, onde eu quero chegar com aquilo que eu faço? E qual a estratégia que você já começou para que isso aconteça? Cláudia, não cheguei em nada, não pensei nisso. Aqui é para lavar roupa hoje, né? Aí temos a Kiliane. Não, eu já pensei, 2025 eu ainda tava meio que, sabe? Você vai ainda deixando aquele espiritinho, sabe? Sabotador, influenciar, mas 2026 eu realmente zerei, né? Zerei e falei, chega. Deu dia 31 de dezembro de 2025, eu falei, tchau, gratidão por tudo que você me ofereceu, mas fica lá. 2026 agora é diferente. Então, planejamento, já comecei já com planejamento, onde eu quero chegar? Muito longe, muito longe da onde eu estou atualmente. Eu não quero só ficar basicamente nas minhas caixas de presente, já quero ir para o nicho corporativo, que fiz no final do ano, gostei, quero muito, amei fazer, muito bom também. Quero, sabe, ir no meu site, quero criar meu site para poder vender meus produtos, quero ir muito além. Preciso de mentorias, 2026, entendeu? Então, quero muito longe ainda. Ah, bacana. E para que isso aconteça na prática, né? Só falar, sentir, realizar, qual é o processo? Visualizar, como que a gente encaixa essas palavras assim numa escala de crescimento? A palavra que define quem consegue e quem não consegue chama maturidade, tá? Porque assim, é lindo a gente fazer, chega no final do ano, você faz toda aquela lista de desejos de um monte de coisa. Só que quem que você mudou? Porque virou o ano. Foi de 2024, de 2025 para 2026, de 2024 para 2025. Mas quem que mudou? Foi só o ano. A pessoa, se ela não mudar, se ela não amadurecer, porque assim, o negócio ele vai ter a mentalidade do dono. E se o dono tem uma imaturidade, o negócio vai ser sempre imaturo. O negócio não vai crescer. Tá? Então, eu preciso sempre... beleza, eu quero fazer tudo isso. Eu coloquei lá. Quem eu preciso ser que acessa tudo isso? É essa a questão que as pessoas não prestam atenção. Eu falo que assim, você definir uma cadeira, né? Você definir uma postura. Você tá todo dia, os passos que você dá, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, precisa sustentar essa postura. As escolhas que você faz a todo momento precisa sustentar essa postura. Eliane, mas como é que faz isso? De várias formas. Eu preciso começar a entender o jogo da vida. Quando eu entendo o jogo da vida, eu entendo que os acontecimentos vão testar a minha postura. Vão mostrar pra mim assim, tá, eu falei que eu ia fazer isso, mas aconteceu isso. Quem é você quando isso acontece?
Opa, peraí, quais são as formas que eu tenho para resolver isso, para manter a postura que eu quero? Porque se eu fizer uma determinada escolha, para que caminho que eu vou? Eu vou para a Vanúcia de 2025 ou eu encarno de verdade a Vanúcia de 2026? Não tem como ser a mesma postura. O problema é que os acontecimentos vão continuar ao tempo todo. Então, E se você não muda a postura, você vai continuar fazendo. Então isso entra lá entre a reunião de negócios e o filho com febre? Exatamente. Exatamente. Fala Porque- um pouquinho dessa dependência emocional. Então, a gente não sabe como que funciona a nossa mente, porque a gente foi treinado para aprender português, inglês, história, geografia, ciências, um monte de coisa. Mas ninguém foi treinado para mostrar como é que funciona a nossa mente, tá? E a nossa mente ela é composta principalmente do 0 aos 7 anos, de todas as experiências que você viveu, ouviu, sentiu, experienciou, viu, e confirmada dos 7 aos 14. Entende? Só congela essa informação. Você já perdeu algo muito importante para cuidar de uma outra pessoa? Sim, eventos que eu planejei e esperei muito estar lá presente, né, para participar, e no dia acontecer imprevisto de doença mesmo, e não ir, optar por não ir, e depois me arrepender. Porque aí depois que você começa, porque ele é um trabalho que você tem que fazer dia a dia, né, assim, pra gente poder se conscientizar de tudo isso, investir, e aí depois me arrepender. Falei, não, mas tinha outras pessoas que eu podia ter delegado, que eu podia ter, né, conversado, e teria dado tudo certo, porque no final deu tudo certo para aquela pessoa, mas eu fiquei frustrada, porque eu queria ir ter ido e não fui. Então a gente acaba fazendo isso mesmo. Pergunta, você sabe por que você faz isso? E aí você continua lá com seu raciocínio. Porque existe uma coisa que se chama dependência emocional que foi adquirida, né? Que foi aprendida nessa fase. Do 0 até os 14 anos e depois um pouquinho mais confirmada, tá? Mas por que a gente faz as coisas? Porque na nossa cultura, o que a gente aprende é que você precisa abrir mão de você para cuidar do outro. Você precisa abdicar mão de tudo para que o outro fique bem. Lembra da história da bolachinha? Eu gosto muito dessa história. Quando você é pequeno, você vai pegar o pacote de bolacha, tem um monte de primo, um monte de gente. O que a sua mãe fala primeiro pra você? Você tem que dar primeiro pra quem? Você tem que dividir, mas quem tem que pegar primeiro? Dá primeiro pras pessoas, depois você pega. Gente, como assim? Serve primeiro. Tá? Tudo bem, isso é cultural, é educação. Será? Porque a gente cresce fazendo isso. Na vida adulta, você atende primeiro todo mundo para depois se atender. Você resolve o problema de todo mundo para depois olhar para você. E depois você fica com uma culpa, com uma raiva, você fica com várias coisas, cobrando inconscientemente essas pessoas. Tá? É o nosso inconsciente que está regendo a nossa vida. E isso que está gerando essas dependências emocionais. Você cria uma dívida com as pessoas, dívida emocional, porque você não recebeu aquilo que você gostaria de ter recebido. E isso vai se expressar na sua vida através dos seus comportamentos e das suas relações com essas pessoas. Então é por isso que quando você está naquele momento, agora eu vou fazer isso que vai me tirar de onde eu estou, acontece alguma coisa. Exatamente. Quando você quando você toma uma decisão, os acontecimentos, eles sempre vêm, eles precedem algumas coisas que a gente decide, ou está em dúvida, ou não decide. Pode ver, você está em dúvida com alguma coisa, sempre vai acontecer alguma coisa te direcionando para aquilo, tá? Então, e aí quando eu tenho consciência disso, quando eu estou trabalhando o meu inconsciente, quando eu estou trabalhando o meu autoconhecimento, na hora que acontecem as coisas, você fala, peraí. Aí você tem que lembrar, o que eu preciso fazer agora precisa me aproximar daquilo que eu quero. Porque quem eu sou, eu já sei. Então, a pessoa, a Vanúcia nova, qual decisão que ela toma agora? Peraí, a pessoa tá precisando? Eu não posso, porque alguém falou que não podia e alguém te ligou para resolver. A pessoa que falou que não podia tomou a decisão dela, e aí você assume a responsabilidade. Se você tem um compromisso no dia, você também não pode. Se você não tem compromisso no dia, é porque você pode. Você entende? Quem que você vai priorizar? O seu plano, o seu sucesso ou a dependência emocional das outras pessoas? Escolha, gente. Sempre vai ser um tema de escolha. Decisão e escolha. Infelizmente, a maioria anos antes falava assim, eu vou dar um jeito.
agora, vamos dizer, nesse dia eu tenho um compromisso. Exatamente. Será para a gente ver o outro dia? A gente precisa ter limites e regras claras, muito bem estabelecidas para blindar a nossa vida, gente. Precisa. É porque a maioria, infelizmente, né, opta pela dependência emocional. Por isso que a maioria dos empreendedores ganham aí, no mínimo, só 5% dos empreendedores ganham mais de 3 salários mínimos. Eu tenho um mentor que chama Elton Euler, que ele traz essa dinâmica muito clara, tá? E ele fala exatamente isso. Ele fala da teoria da permissão. A gente não tem permissão porque inconscientemente a gente está amarrado com as pessoas. E nem culpa, medo. Então, se você não for, você vai se sentir culpado. Se você não for levar a pessoa no médico, você vai ficar se sentindo culpado. Ou com medo das pessoas apontarem o dedo falando, você é egoísta. Você só pensa em você, a pessoa tá doente, você saiu. Nossa, como que você... Isso é polêmico. Foi entregar um produto seu, né? Você foi honrar um compromisso teu, mas me deixou na mão? Me deixou na mão. Então tá bom. Então, a escolha passa a sua escolha, tem? Exatamente. E o que acontece quando uma pessoa, mesmo que ela se considera profissionalmente bem, mas emocionalmente desestruturada? Para onde que ela chega? Até onde ela vai? Mas não pode ir longe. Gente, tem bilionários que têm problemas emocionais. Gente, dinheiro não é questão só emocional. Dinheiro é crença, lembra? Se você tem uma crença com dinheiro, você pode saber fazer um negócio melhor do que qualquer pessoa, você não vai ter dinheiro. Dependendo do que você associou ao dinheiro. Agora, as pessoas que têm muito dinheiro não têm crença com dinheiro. Elas têm crença positiva, é diferente. O que separa os ricos dos pobres é a relação que eles têm com o dinheiro. É só isso. Quando você aprende a usufruir do dinheiro sem criar dependência dele, saber que ele está ali para te servir, e as pessoas que têm dinheiro aprenderam isso direitinho. Elas usam o dinheiro para servi-las da melhor forma possível e servem outras pessoas através disso também, tá? O que separa os ricos dos pobres é exatamente essa relação com o dinheiro. Achar que o dinheiro é a raiz de todo mal. Só que não é. Existe um negócio chamado índole, que o dinheiro só reforça. Minha mãe falava muito isso, porque tem a crença, né? O dinheiro é a raiz de todo mal. Não, ele só revela quem a pessoa é de verdade. Uma pessoa muito boa com dinheiro vai ser melhor ainda. Se é uma pessoa muito má com dinheiro, meu amor, ela vai ser pior. E a culpa sempre cai no dinheiro. É igual novela, né? Sempre os ricos eram os maus. Mas é cultural. Né? É cultural. Os ricos eram os maus, né? O dinheiro não trazia felicidade. Mas por que você acha que existe essa cultura? Sabe? Quem que é mais fácil você manipular? Quem tem dinheiro ou quem não tem dinheiro? Quem não tem. Então, querido, eu preciso reforçar sempre que o dinheiro é o vilão. Exatamente. Porque quando a pessoa ela é manipulada pelo dinheiro, pela cultura, ela não vai querer ter dinheiro. E ela vai continuar sendo manipulada. Por quê? Porque ela é dependente. E para sair disso, qual o primeiro passo? Eu sei que é o eu, né? De dentro para fora, mas para sair, a pessoa que tá assistindo a gente agora fala, cara, eu tô passando por isso. O que eu faço inicialmente para sair disso? Conhecimento. Gente, o conhecimento liberta. O que nos mantém aprisionados é a ignorância. Tá? Então, se eu quero me libertar de qualquer coisa, é que nem a gente tá falando de estratégia. Para você ter uma boa estratégia, você precisa ter conhecimento. E não é que você tem que aprender tudo, mas você precisa ter o conhecimento de saber para quem pedir ajuda na hora que você precisa. Eu não preciso entender de finanças, mas eu posso ter um bom consultor financeiro ou um bom contador. Eu não preciso entender de direito, eu posso ter um bom advogado. Eu não preciso entender de contratação, eu posso ter um bom consultor de RH para contratar uma pessoa para mim, ter um bom RH. Entende? A gente precisa de conhecimento para que a gente tenha liberdade de escolha. E hoje a gente não tem a liberdade de escolha por ignorância. Que nem as pessoas falam, nossa, mas eu já peguei isso. As pessoas trabalhando sobrecarregadas, eu falei, mas por que você não colocou alguém para te ajudar na sua casa? Nossa, mas eu nem pensei nisso. Por quê? Porque não está no teu repertório. Minha mãe não tinha ninguém para me ajudar. Minhas irmãs não têm ninguém para ajudar. Por que eu vou colocar alguém? Porque você precisa. Não é porque é da história. Entende? Então, o primeiro passo que as pessoas precisam tomar para se libertar é o conhecimento, é buscar apoio, buscar ajuda, buscar ambiência, buscar outras formas de se fazer aqui. Exatamente. Por isso que as mentorias são tão importantes. Sim, muito. Vamos falar sobre isso no próximo episódio, em mentorias. Você tem, eu já ouvi falar também, já passei por isso, medo do crescimento. Você em algum momento se pegou com medo de dar certo? Muitas vezes. Muita. Porque
eu lá na minha casa, meu esposo e meus 2 filhos, né? Tenho um filho de 24 anos e a menina de 17. E com tudo, na minha família, tudo se começou na pandemia, né? Então, na pandemia, a gente resolveu expandir. E aí, na pandemia, meu filho, 18 anos, né? Liberado do exército, mas como, né? Vai, né? Trabalhar. Então, ele é empreendedor, trabalha na rede, né? Na parte de papelaria e tá também, assim, naquela fase de que quero expandir. Meu esposo também é sócio, né? De uma empresa, ele e meu irmão, e trabalham. Então, assim, o medo veio exatamente nisso. Né? Sei lá, eu vou crescer mais do que o meu esposo, porque a gente tem aquele conceito, né? De que o casal, mas o homem sempre Se eu ganhar mais que ele, o meu casamento vai é aquela coisa de que o pessoal evangélico usa muito varão, né? O varão que tem que dominar, o varão que tem que... né? É o provedor. Lá em casa, não, né? Eu já tirei esse conceito, não é não. Mas assim, no início eu tinha esse medo de crescer muito e ele ficar, entendeu? E como que ia ser essa parte emocional para ele, entendeu? E hoje em dia a gente já desfez toda essa parte mística aí de que a gente vai crescer junto. Sim. Seja eu crescendo mais na empresa que ele, mas a gente vai crescer junto, porque é um casamento, a gente tem que crescer junto com conhecimento, com, né, convivência, como família, como empreendedor. Às vezes ele, né, assistiu tantas palestras, né, no momento que ele se ali de trás dos, né, dos holofortes ali e trouxe, né, aquelas experiências para a empresa dele. Agora ele já quer participar em tudo, mas assim, é um crescimento e a gente não pode ter esse receio de que eu vou crescer mais do que, né, meu esposo, ou muitos que o esposo SLT fala assim, eu tô ganhando mais que ele, porque ele vai acabar migrando, ele vai acabar, se for mesmo, né, parceiros, né, vai acabar mesmo migrando e vai lá te ajudar, entendeu? Vai fazer aquela parceria com você. Então a gente não pode ter esse medo. Então, não tem mais. Não tenho mais. Tive, não vou mentir. Nossa, Sim. né? Quando eu comecei, eu falei, nossa, Também assim, né? Eu vou ser mais que ele? Como que ele vai ficar o emocional? Mas acabou indo que o desenrolar de toda a situação, a gente tem maturidade hoje para falar, não, você quer ser mais que eu, a gente lide Seja isso, então, vamos atrás. Vamos puxando, vamos atrás. Puxam, então eu migro pro seu e tá tudo certo, entendeu? Qual a sua consideração em relação a ele? A gente tem um medo inconsciente de dar certo. Todo mundo tem, tá? Principalmente as pessoas que não deram certo. Os que já deram certo, não. Tá? Mas não é só relacionado a casamento. Tá? É relacionado a quem fica para trás quando você cresce. Sim. E isso tá lá no nosso inconsciente. Então, e às vezes é a família inteira, às vezes alguma crença que você ouviu quando era pequenininho. Isso Hoje, né? Se um vai, todo mundo tem que ir. Só que tem gente que não quer ir, e aí você fica esperando. Uma fala do Elton Euler também, que é toda demora nos resultados revela uma espera nas relações. Então, assim, quem que a gente está esperando, às vezes, crescer para que a gente possa ter permissão para crescer também? Às vezes é pai, às vezes é mãe, às vezes você tem um teto financeiro lá que você não pode ultrapassar porque seus pais não ultrapassaram. Você fica honrando o que seus pais ganharam. Vocês podem ver, tem várias histórias, só que sempre vai ser o caso a caso. Tá? Sempre a pessoa vai ter que entender o que está limitando o crescimento dela, se pode ser o medo de crescer por causa do marido, ou se é o medo de crescer porque vai perder alguns benefícios que tem de sempre estar precisando de alguém, quando você precisa, quem é que te socorre, né? Então, tem várias coisas. E como quebrar esse ciclo da escassez emocional e financeira? Assim, na verdade, a gente precisa ter um sonho. O primeiro passo é você precisa ter um sonho. E aí você decide que você vai buscar teu sonho. Aí tudo vai começar a aparecer. Propósito de vida, olha só. Não é propósito de vida. Mas assim, as pessoas falam muito sobre propósito de vida. Propósito de vida, a pessoa nasce ou ela adquire no decorrer da vida? Propósito é aquilo que você dá. É o sentido que você dá para as coisas, tá? Tem pessoas que vão, meu propósito... Tem gente que vai dar propósito pelas causas que passou, pelos todos os perrengues que passou. Tem gente que vai descobrir uma causa lá na frente. É você que vai dar o propósito, gente. Não, sabe assim, não é... Cada pessoa, você pode ver, ela tem um propósito diferente porque ela identificou aquilo como o propósito dela. Certo. Só que antes da gente ir para o propósito, a gente precisa lembrar de uma coisinha muito básica. Para que você empreende? A primeira coisa que fez você empreender. Se você colocar, eu vim empreender porque eu quero servir a humanidade. Mentira. A primeira coisa que você precisa é ter toda uma estrutura garantida para que realmente você possa servir a humanidade.
E a gente brinca que assim, a gente esquece que boleto não se paga com propósito. Ele paga com dinheiro. Então a gente tem que saber separar direitinho. Quando você tá com tudo garantido, quando você já chegou no nível de sucesso, cara, aí vai investir no teu propósito. Até lá, você tem que fazer dar certo. Exatamente. E você falando isso, né? A gente conversando, né? Bati muito no realização, reconhecimento e remuneração. Né? Eu já passei muito por isso. Tô saindo desse ciclo. E a mesma ordem que eu colocava nessas palavras, realização, reconhecimento e remuneração. Foi o que aconteceu. Realização, me sinto realizada com o que eu faço, né, até o projeto que eu tenho, que depois vocês vão conhecer um pouco mais sobre o projeto, que eu sou fundadora. Reconhecimento foi o que aconteceu, que é um projeto que já é reconhecido, mas a remuneração era aquela coisa de me sentir culpada em cobrar por isso, né? E as pessoas tanto falavam, Cláudia, já passou da hora, né? Já passei dos 3 anos. E agora eu faço isso, né? Porque eu vi o verdadeiro sentido de você tem que pagar e dar para receber. Então agora eu já faço isso, já tenho isso bem claro, sem nenhum tipo de trauma, tá tudo certo. Então eu consigo já colocar preço naquilo que eu faço, sem nenhuma culpa. Ou medo de ser julgado. Ou medo de ser Sempre julgado. vai ter culpa ou medo. Pode olhar. Então, isso pra gente isso é muito importante. E assim, por mais que de tudo que a gente falou aqui hoje, a gente sempre volta no eu interior. Tudo começa de dentro para fora. É valorização, para você conseguir colocar preço naquilo que você faz, né? Reconhecer suas emoções. Só você que pode reconhecer aquilo que você sente, aquilo que você está passando. Então, tudo isso é muito importante. E assim, pra gente, já tá finalizando, gente. Olha que rápida. Passou muito rápido. E pra gente finalizar, o que você deixa para as empreendedoras que começaram assim como você, com a cara e a coragem, sem nenhuma gestão, e onde você está hoje, quais barreiras você precisou romper para chegar à Vanúcia que está sentada hoje aqui nesse podcast? Olha, meninas, foram muitas barreiras, né, interiores, né, dores interiores, coisas que eu carreguei e de certa forma a gente ainda carrega, né, de mentalidade assim de pai, de mãe, sabe, sabe aquelas coisas assim que você fala assim, não, mas minha mãe fazia isso, então não, cada um, hoje eu entendo que cada um carrega ou leva aquilo que quer. O que você deixou pelo caminho também. Entendeu? E assim, ter certas coisas que você vai deixar. Dor. Você não tem como você sofrer a dor do outro. Você pode ajudar. Hoje eu entendo isso. Hoje. Mas não entendia. Eu achava que eu tinha que carregar tudo junto. Eu tinha que sofrer junto. E como que você faz carregando e sofrendo tudo isso junto e ainda querendo empreender, né? Você não vai conseguir. Não vai. Então assim, é como a Eliane falou, você tem um sonho, você tem que correr atrás desse sonho. E correr atrás desse sonho são várias etapas. Primeiro é curar as suas dores, saber qual é o seu sonho realmente, saber a sua autoestima, ter esse conhecimento, ter essa coragem de se posicionar, de se identificar o que eu preciso, o que eu quero, o que eu sou, né? Ter esse posicionamento, não só nas redes sociais, não só em família, entendeu? Você tem que ter esse posicionamento com você. Primeiro, tudo começa com você. Porque assim as outras pessoas vão, nossa, agora ela tá diferente. Sim. Nossa, agora... E aí, de certa forma, as pessoas, elas acabam, não, o momento dela é esse. Então eu não vou ter... Ela tá no momento de progresso, então eu não vou pedir para fazer agora nesse momento, porque agora ela tá e começam a te respeitar por isso. Exatamente. Entendeu? Começam a te respeitar. E assim, o seu sonho, você só vai conseguir precificando, porque você tem um custo de apresentar aquele produto, aí você tem um custo de que é o seu autoconhecimento, e tudo isso você tem que ter uma mentoria. Então, para você ter essa mentoria, você também tem que fazer um investimento. Então, aí você começa a saber, né, e a colocar na sua cabeça, de certa forma, que não, Vanus, olha, é como se fosse um globo terrestre. Tudo gira.
Então, se eu falhar, eu não vou conseguir chegar ali na frente no meu sonho. Sim. Eu tenho que ter tudo isso, estratégia, eu tenho que ter, tá, vou fazendo aos poucos? Vou, mas vou fazendo. Tudo isso é um ciclo. E aí você tem que fazer isso, seja devagar, seja de início, mas assim, nunca é sozinho. Você sempre tem que ter esse network, vão em palestra, rede de apoio, uma rede de apoio, seja em reunião, entendeu? Você sempre tem que procurar essa ajuda. Você nunca vai empreender sozinho. Você nunca vai chegar a nenhum lugar sozinha. Eu descobri isso. Que eu tenho que ter essa rede de apoio. Que é muito importante. Né? Muito bem. Eliane, o que você deixa aí para as pessoas que estão nos assistindo, referente a empreender, a saúde emocional, a postura, posicionamento, merecimento, porque olha, vai dar um outro podcast, gente. Aguarde. Para que você realmente chegue aonde você quer, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa abrir mão de quem você era. Porque quem você era trouxe você exatamente aonde você está. E essa postura não vai te levar adiante. Você precisa adotar uma nova postura. E o mais desafiador para as pessoas é abrir mão das verdades absolutas, de tudo que ela aprendeu, viveu, de toda essa bagagem que ela carrega, para que ela possa abrir para o novo. É que nem você pegar um copo, um pote. Se ele estiver cheio, o que você vai pôr dentro? Nada. Você precisa transbordar aquilo para que ele fique vazio, para que você encha de novo. Eu brinco que de manhã você precisa ser um copo vazio toda manhã, para que você possa ser abastecido daquilo que você precisa para te levar para um novo nível, tá? Então, a grande questão é, abra mão de tudo aquilo que você acreditou como uma verdade absoluta, que não te leva para lugar nenhum, para colocar outras coisas no lugar, porque senão você não consegue. É sobre isso, né? E eu quero deixar para vocês que o empreendedorismo, ele começa com uma ideia, mas o sucesso, ele começa com propósito, postura e principalmente saúde emocional, né? Meninas, quero agradecer, passou super rápido, né? Muita presença de vocês, é sempre um prazer, voltem sempre que quiser, tá bom? Sempre, mas sempre vai ter que chamar e aguardem o nosso próximo episódio. Obrigada. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada a todos.